Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Por gentileza, tome o seu assento. Enquanto eu introduzo minha fala de gratidão, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 4. E procure pelo versículo 26. Depois faremos uma leitura apenas do capítulo 8 e o versículo 20, também no livro do Gênesis. Louvar a Deus pelo CBJOC, sua 12ª edição, agradecer a Deus ao carinho, à receptividade da igreja que Deus tem abençoado aqui em Vilhena, e na pessoa do pastor Ari, louvar a Deus pela atenção, conselhos, recomendação recebido do pastor de vocês, e que é a igreja anfitriã e hospedeira desse lindo seminário bíblico para jovens. Já é a minha 4ª participação vindo a Vilhena, mas a primeira no CBJOC. E eu sempre também muito bem recebido e acolhido pelo pastor Anderson. E eu peço a Deus que esse projeto ache lugar nos corações de demais líderes por todo o Brasil. Quem concorda, diga amém. Fui antecedido pelo pastor Altair, um dos mestres da nossa nação. Que Deus abençoe muitíssimo estarmos juntos, também os demais ministros que estão chegando, que Deus possa prosperá-los e abençoá-los. Rafael, Deus abençoe grandemente, sempre bom ser ministrado também pela sua vida, tá? De forma bem objetiva, louvor a Deus pelos obreiros que estão no altar, as autoridades aqui presentes, as caravanas que chegaram, Deus abençoe. Eu vou defender um tema que está na sua apostila, página de número 19, você puder abrir, se você puder abri-la, vai estar escrito aí o que o altar rejeita. É com base nesse livro, o que o altar rejeita, e eu quero dar um volume dele, também do livro Fale Agora ou Case-se para Sempre. E aqui eu pergunto, pastor Ari, se tem algum jovem que ainda acredita em casamento aqui. Ela levantou a mão dele lá atrás, ó. Eita Deus, usa mesmo. Pastor, mas ela grudou aqui no... Usa mesmo. É sinal de que ela crê, viu, varão? E quem quer casar ainda esse ano? Olha lá um desesperado lá, ó. Aparece, né, pastor Alter? Eles vão aparecendo, né? Fale agora ou case-se para sempre, o que o altar rejeita. Quero deixar um volume desses escritos para o pastor Ari. Obrigado, meu querido. Obrigado, Deus abençoe. Também escrevemos para o público jovem: não brinque com fogo, e entre o perigo e a misericórdia. Esse material já tem mais de 5.000 unidades vendidas, mas o propósito é específico. Aqui dentro eu discorro sobre ideologia de gênero, gênero neutro, multiverso, transexualidade e pornografia. Esse livro tem abençoado os jovens, discernimento, conhecimento necessário para a nossa geração, tanto para um debate como para refutação.
E eu quero entregar aqui já assinado para o pastor Anderson. Olha aí que coisa boa, rapaz. Hoje nós estamos fazendo um presente, hein? Você que achou o texto bíblico para a nossa narrativa, Gênesis, qual que era o capítulo? Qual que era o capítulo? E o versículo? Eu tenho alguns minutinhos, então serei bem objetivo. Gênesis 4, verso 26. Eu falo e você vai dizer bem forte o que o altar rejeita. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. No 3 você diga o que o altar rejeita. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E edificou Noé um altar ao Senhor. 21. E o Senhor sentiu suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar sementeira e cega, frio, calor, verão e inverno, de noite, não cessarão. Eu falo o verso 20, você diga o que o altar rejeita. E edificou Noé um altar ao Senhor. Pela última vez, e edificou Noé um altar ao Senhor. Nós estamos considerando um tema emergente e urgente. A forma como nasceu, posterior a alguns períodos de orações e prostração diante do Pai, vendo e observando o que está acontecendo no dia a dia do movimento cristão, do movimento pentecostal, do movimento neopentecostal também, e por que não dizer do movimento tradicional, uma preocupação tomou conta do nosso coração. Primeiro, acerca do entendimento do lugar chamado altar. Segundo, acerca das interações ou das ações, ou ainda de como tem sido utilizado esse espaço ou esse ambiente. E diante dessas duas rápidas verdades, tanto o entendimento do altar, como o uso dele, as práticas nele vividas e realizadas, chegamos a uma assustadora conclusão, principalmente para a nossa nova geração. O que tem sido feito, o que tem sido dito, o que tem sido praticado, entrou em um processo contínuo de rejeição. E para que essa palavra fosse empregada, pastor Ari, eu sentei com 2 médicos, e eu fiz a mesma pergunta para os 2 médicos, pastor Altair, e eu disse: o senhor pode me explicar o termo rejeição? E ele disse: posso. A palavra rejeição, ela é diferente do que você possa imaginar.
Porque a rejeição é quando o organismo recebe uma medicação, recebe um tratamento via oral ou intravenoso pelas veias, e quando esse tratamento entra no seu corpo, as células daquele organismo rejeitam aquele medicamento, e elas tomam duas ações: ou elas isolam o medicamento, ou elas se fecham para que o medicamento não tenha eficácia em si. Porque para o medicamento ter eficácia, ele precisa ser introduzido dentro do núcleo das células. Então, ou ela isola, ou ela bloqueia, e o nome desse fenômeno é rejeição. O medicamento está ali, mas não tem eficácia. O medicamento está ali, mas não tem eficácia. O medicamento está ali, mas não tem eficácia. Pastor, o que isso tem a ver com um altar? Simples. Pensando no porquê que esse tema nasceu, temos a banda, temos a estrutura, temos o púlpito, temos os grupos, temos os departamentos, temos os congressos, temos as festas, temos os uniformes, temos o organograma, temos o cronograma, temos tudo. Mas o altar está olhando para o que acontece nele, e ele tem dito: ou eu rejeito, ou eu resisto, ou eu resisto, ou eu rejeito. Mas tem tudo, o organismo está pronto, mas a essência está comprometida. E porque a essência está comprometida, ele rejeita, ele expele, ou melhor, repele, ele põe para fora. E aí nasceu uma questão simples, que eu introduzo aqui. E em meio a um debate em outra escola bíblica, a discussão foi essa, pastor Anderson: mas não tem problema mudar o nome. E eu disse: não tem problema, pastor Altair. Não tem problema mudar o nome. Eu te peço, diga bem forte comigo: tem problema sim. Tem problema sim. Mais uma vez. Tem problema sim. E eu disse: me dá umas hipóteses. E eles disseram: o altar pode se chamar tribuna. O altar também pode se chamar palanque. O altar também pode se chamar palco. E aí eu fui pesquisar e falei: não é possível que eu ouvi isso, que não tem problema. Por quê, pastor Felipe? Eu falo, você diga: tem problema sim. Por quê? Eu fiz uma pesquisa de etimologia, e eu vou te provar porque tem problema. Quando você tira o nome de algo que não é, você procura as características daquilo e não encontra. Então eu não posso chamar uma televisão de iPad, porque eu vou procurar características de televisão em um iPad e não vou encontrar. Então eu não posso chamar um altar de tribuna. Também não posso chamar um altar de palanque. E o mais trágico, não posso chamar o altar de palco. Porque eu vou procurar um altar e vou encontrar características de palco. E a minha geração simplesmente disse: não tem problema mudar o nome. Mas no CBJ nós vamos responder dizendo: e eu vou te explicar rápido, eu estou introduzindo o pensamento. Para você ter uma ideia, vou falar só do mais trágico, do palco. Diga comigo: não transforme altar em palco.
A palavra palco, ela vem de uma expressão que quer dizer Schenen swim. E o que isso significa? Raciocina e entenda. Significa que quando os romanos faziam um palco, eles faziam ele elevado, apagavam as luzes ao redor proposital e deixavam a luz só no palco. Porque ali acontecia o que eles chamavam de espetáculo, que é o espetáculo. A palavra espetáculo, ela aponta para um indo-europeu de espessere. E espessere quer dizer sensacional, vislumbrante, glorioso. Aí o inglês pega essa palavra, e o inglês antigo joga ela como Shannon. E o final é show, Shannon, show. Da onde forma a palavra show. Só vai pensando. Então o que tem no palco? No palco você tem o espetáculo do show. Só que o problema é que a palavra show significa exibir alguém, mostrar algo, jogar luz sobre alguém. Então altar não pode ser palco. A questão não é só chegar e falar que altar não pode ser palco, tem que explicar a coisa. E o altar não pode ser palco. Por quê, pastor? Porque no palco a luz que brilha é do homem, mas no altar quem brilha no palco é espetáculo, no altar é sacrifício. No palco é vanglória humana, no altar é Cristo, a nossa glória. Eu falo, você diz, o que o altar rejeita? 1, 2, 3. Então, diante dessas estripulias que começaram a acontecer, eu dediquei 2 anos e 8 meses da minha vida para escrever aquele livro e fundamentar esse tema. E defendê-lo aonde a gente tem passado. Mas por quê? Por causa da emergência desse ambiente. Da necessidade de entendermos as interações que acontecem aqui. E aí eu fiz uma leitura com você. Vá para a página de número 20, por gentileza. Eu fiz uma leitura com você para introduzir o tema. E a leitura é a seguinte: e começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse é um texto que está falando o final da genealogia, tanto de Caim, como da substituição, coloco assim de forma saudável para não ferir o texto, de Abel. E nesse contexto, quando surgem os filhos de Sete, nós temos uma descrição de 2 linhas genealógicas. Mas quando você vai pesquisar e entender a sociedade humana, a vida primitiva dos seres humanos, você vai encontrar uma atitude e um ambiente. A atitude é o ato de buscar a Deus, ou o ato de buscar um Deus. E o ambiente são altares. Eu dizia para o pastor Altair Germano, os altares que aparecem na Bíblia, também possuímos descrições de outros altares nas demais civilizações e sociedades primitivas. Porque todos os demais povos tinham os seus deuses. Subconsequentemente a isso, buscavam a esses deuses. E nos lugares dessas buscas, tinham os seus altares. Então eu vou te dar um exemplo. Na Mesopotâmia encontrou-se altares para a deusa Ishtar, que era a deusa do amor e da fertilidade. Encontrou-se altares para o deus Haddad, deus das tempestades e das chuvas. Encontrou altares para a Ninurta, deusa da terra, para Marduk, para Tiamat, para Anubis e outros mais.
todos esses altares que foram encontrados, eles possuíam insígnias ou totens. Por exemplo, o altar de Anu, ele possuía um touro na frente, indicando que aquele ambiente, aquele altar era consagrado a ele. Então, se você for pesquisar a historicidade do altar, você vai perceber que os altares sempre apareceram por causa da ânsia do ser humano de buscar a Deus, ou de encontrar o Deus verdadeiro. E aqui nós estamos no início dessa busca ou dessa expectativa. E qual é o início? Nós temos um ato que acontecia dentro do Éden. Eu falo uma única vez e você repete de forma abreviada: Deus ia até o homem. No Éden, você não vê um altar, porque Deus está indo até o homem. Mas você também não tem o pecado. Você tem a tendência ao pecado, o desejo ao pecado, mas não o pecado consumado. Ele veio a consumar-se. Então veja, no Éden, Deus fez a casa, Deus fez a família, Deus fez a provisão, e Deus vai até o homem. Então no Éden, o culto que é para Deus, Ele mesmo faz e participa. Eu falo, você diga: Deus foi até o homem. Deus foi até o homem. De tudo que o pecado rompeu, a consideração predominante no colegiado teológico, mais perigosa ou mais danosa que o pecado comprometeu, foi a comunhão e o acesso a Deus. Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa ouvir, estender. Seus ouvidos não estão tapados, seus olhos não estão cegos, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e... Então agora o homem precisa ir Antes da queda, Deus vai ao homem, mas agora o homem precisa ir a Deus. E é aí que nasce o altar. Você vê a implicitude de algo aqui. E o que é? No versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos a descrição de Abel e Caim. E Abel e Caim estão levando ofertas e oferecendo elas ao Senhor. Eu fiz uma pesquisa, o nome disso é implicitude teológica. Não é explícito, é implícito, está oculto, mas está ali. Uma pessoa recentemente perguntou: nossa, eu não vejo ninguém usando banheiro na Bíblia, porque não é necessário citar para a completude do texto, mas eles utilizavam, é implícito, mas estava lá. Quem entendeu, diga amém. A única vez que a Bíblia cita, dentre outras, só essa e uma outra citação no livro de Esther, é quando o rei Saul é surpreendido por Davi, cortando uma parte dos seus vestidos, ou da sua túnica. Ali ele estava usando Se não fosse necessário, a Bíblia não ia citar. Então é implícito, mas está acontecendo. Quem entendeu, diga amém. Se Abel e Caim, você é inteligente, se Abel e Caim estão levando ofertas ao Senhor, é porque tem Não vamos entrar no mérito da questão, mas olhe para o verso de número 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura uma oferta ao Senhor, e atentou o Senhor para Abel e para a sua. Primeiro Deus olhou para Abel, depois Deus olhou para o que ele. Diga comigo: o que o altar rejeita? Você trazer algo
sem considerar o que você é. Diga comigo, que o altar rejeita. Você pensar que Deus só quer o que você traz e rejeita o que você é. Deus está dizendo para nós no seminário: primeiro traga o que você é, depois entrega o que você trouxe. Deus é o maior interessado não no que você traz, mas no que você é, ao trazer o que você quer oferecer. Então, pessoas acham que no altar é consequência do que eu faço. O altar é consequência do que você é. E atentou o Senhor para Caim. Primeiro Deus olhou para Caim. E atentou o Senhor para Abel. Primeiro Deus olhou para Abel. E para a sua oferta. A cronologia dos fatos não é invertida, pastor Ari. E atentou o Senhor para a oferta e depois para Caim. Não, não. Primeiro eu olho para o que você é, depois eu recebo o que você traz. Fecha parênteses. Você já sabe o que aconteceu. Aí nós temos uma citação que vai apontar para toda a proliferação do politeísmo, mas com um foco enfático no teísmo ou no teocentrismo, que é o verso 26. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Caminho para finalizar minha fala. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba, a ação de invocar o nome do Senhor, ela é posterior à morte de Abel, sendo que eles já tiveram um modelo. Qual foi o modelo? Abel e Caim. Porque o modelo adâmico é o contrário. Deus ia no culto de Adão e Eva. Agora eles estão fora do jardim, e eles entendem que precisam invocar o nome do Senhor. Eu vou melhorar. Deus até vinha a nós, mas depois do pecado a gente tem que se virar e ir até Ele. É mais ou menos isso que o verso 26, parte B, está falando. Por quê? Por causa do texto. Então se começou a invocar. Diga comigo, se. Tinha muitas pessoas, mas um homem falou assim: estou achando estranho. Tem algo estranho. Meu papai não me ensinou isso. Meu irmão não faria isso. E aqui o irmão é Abel. Então eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer, Enos? Diga bem forte comigo: invocar. Diga invocar. A palavra que ele usa aqui é karam shem. A palavra kará significa gritar em voz alta, ir ao encontro, buscar alguém, correr até em cima. A palavra Shem significa elevado, em cima ou acima. O que o texto está dizendo é que Enos olhou para os seus parentes e ele entendeu: ninguém está indo para cima buscar quem vem do alto para a terra. Ninguém está indo para cima buscar quem vem do céu para a terra. Eu não vou invocar quem está na terra. Não vai ser Anubis, não vai ser Nustrá, não vai ser Deus a lua, Deus a terra, Deus a água. Eu vou invocar quem Abel invocou. Eu vou chamar aquele que vem de cima. De cima para a terra. Essa é a ideia. Qual é a ideia? Invocar o que vem de cima. Só que a invocação é seguida de grito. Veja, gritar em voz alta, ir ao encontro, buscar correndo por alguém. A ânsia dessa geração fora do Éden era para encontrar quem descia no Éden. Pergunte para quem está ao seu lado: você está correndo para onde? Você está buscando o quê?
Diga para ele: não busque o quê? Busque alguém. Finalizo a minha fala. Gênesis 6. O Senhor olha para a terra e você vai encontrar aqui, já estamos na página de número 21. Veja, diga forte comigo: primeiro altar. Primeiro altar. O primeiro altar explícito na Bíblia, primeiro mitzbar explícito na Bíblia, é o altar de Noé. Caim e Abel implícito, Adão implícito, Deus na presciência eterna implícito. Se torna explícito em Hebreus capítulo 9, segunda carta de Pedro capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 também. Mas tudo isso é implícito. O que é explícito? Aonde aparece? Gênesis capítulo 8, a primeira vez que o altar aparece. Só que para você entender o altar de Gênesis capítulo 8 na vida de Noé, você tem que entender Gênesis capítulo 6, e é rápido. O Senhor olha para a terra, veja, verso 5. E viu o Senhor, diga comigo, Deus está olhando. Versículo 12, e viu Deus a terra, diga, Deus está olhando. O diagnóstico do olhar de Deus identifica 3 verdades. A terra está cheia de 3 coisas: cheia de violência, cheia de maldade e cheia de corrupção. Precisamos ganhar tempo, eu falo, você repete: violência, maldade e corrupção. 1, 2, 3. Quando Deus olha, Ele diagnosticou toda a terra, cheia de violência, cheia de maldade e cheia de corrupção. Aí o Senhor dá para Moisés, para Noé, um propósito. Só que olha, pastor Ari, só que o propósito que é dado para Noé é por causa da sua vida. Estas são a geração de Noé. Noé era justo, reto e andava com Deus. Nós temos 3 coisas negativas: maldade, do outro lado, retidão. Nós temos uma outra coisa negativa: violência, do outro lado, comunhão com Deus. Corrupção, e do outro lado, justo. Então Noé tem 3 modelos morais que toda a sociedade dele não tinha. Como é que nasce projetos de Deus? Quando eu vivo algo que a minha geração não vive. Então, pastor Samuel, Noé é o projeto que Deus queria, e Deus entrega para ele. Você quer um projeto de Deus na sua vida? Quem quer, diga amém. Viva primeiro para depois receber o projeto. Aí diante disso, o Senhor diz a ele: você vai fazer. E aqui a implicitude de uma 4ª virtude de Noé. Veja, verso de número 14: faze para ti uma arca, diga comigo, ordem. Verso 15: farás na arca, diga ordem. Verso 18: estabelecerem contigo e entrarás na arca, tu e a tua família, diga ordem. Vai utilizar esta madeira, tal, esta medida, as 3 compartimentos, diga ordem. Verso 22: e Noé fez tudo conforme o que Deus lhe havia ordenado, assim o fez. Então nós temos mais uma virtude de Noé. Qual é, pastor Felipe? Eu falo, você diga, obediência. Noé é um homem obediente. Deus falou 1 metro, ele não fez 90 centímetros. E aí que eu finalizo. O que está acontecendo no versículo 20, depois do dilúvio, no capítulo 8? O que, pastor Felipe? E Noé edificou um altar ao Senhor, e o Senhor cheirou suave cheiro. Meu Deus. Pastor, não entendi. Te explico. O Senhor finalizou. A terra vai começar a ser povoada a partir do embrião de Noé, sem Cã e Jafé. Tudo está limpo. A invasão terminou.
e dali começa do zero novamente. Quando começa, o Senhor está no seu alto e sublime trono, como bem descreveu o pastor Altair, e de repente ele sente uma fumaça subindo. E alguém entendeu. E ele sente mais, ele sente mais, ele sente mais. E eu imagino, o pastor Altair usou o sopro, eu vou usar a aspiração, é Deus fazendo. E subiu, e agora ele olha, mas Deus já sabe, porque quando ele olha, ele vê Noé. A pergunta que eu faço é a que Noé fez. O Senhor está olhando para Noé, e a pergunta é: eu te pedi uma arca, você fez. Eu te pedi 3 compartimentos, você fez. Eu pedi para você pegar 2 animais de 2 em 2, você pegou. Eu pedi para você trazer sua família, você trouxe. Mas eu não te pedi um altar. Por que você levantou o altar? Porque para adorar não precisa. Diga forte: o que o altar rejeita? Exigência. Diga: o que o altar rejeita? Você foi um crente, uma crente, um pastor, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então lembre-se disso. Por que agora não dá para pegar uma sujeirinha na igreja? Não entendi, pastor. Te explico. O altar está esperando a sua voluntariedade, a sua espontaneidade. Deus não pediu um altar para Noé, Deus pediu uma arca. Mas um coração agradecido entrega para Deus um altar de gratidão. Você já foi voluntário antes, você já foi mais espontâneo antes. Ninguém precisava exigir de você, ninguém precisava pedir de você. Você já teve um coração fervoroso para evangelizar. Quando olhavam, você já estava panfletando e evangelizando nas ruas. Seu altar era voluntário, sua entrega era espontânea, seu louvor era dinâmico, seu coração era natural, sua alma destilava o louvor. Ninguém precisava dizer levanta a mão, ninguém precisava dizer abre a boca, ninguém precisava dizer canta, louva, adore. Não, não! Nós ainda no CBJOC entendemos o que são ordem para propósito e adoração para o altar. Primeira lição do altar de Noé: o altar rejeita aquilo que não é voluntário, aquilo que não é espontâneo. Então voltemos a ser espontâneos no altar, voluntários no altar. Dê um toque no vizinho e diga para ele: o Senhor te espera. Sem exigir. Venha porque você quer vir. Sirva porque você quer servir. Fique até de madrugada, igual eu falei com os jovens que trabalharam até de madrugada e ninguém estava com um revólver na cara, uma bala na cabeça. Vieram servir porque sabem o que é voluntariedade no altar. Que Deus abençoe CBJOC, Deus abençoe todos vocês. Temos bíblias, bolsas para as mulheres, somente 12 unidades, depois passe ali, garanta a sua. Vou fazer um preço só para quem vai casar em 2025, amém? Deus abençoe. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus pela vida do pastor Felipe? Digam amém. Meus amados irmãos,